Meus queridos amigos, precisamos falar sobre Fiagro. Muita gente me perguntando sobre isso, muita gente fazendo confusão. Cansei de ficar respondendo direct, caixinha de pergunta, dando a minha opinião sobre isso. Resolvi fazer um vídeo aqui. Não deve ser o único vídeo. Provavelmente vou gravar mais um ou dois vídeos sobre isso nos próximos dias. Então, se você não está inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva. E se você já é de casa, deixa o like, que como sempre eu vou tentar trazer a minha opinião aqui, esclarecer o assunto da melhor forma possível para que vocês não fiquem fazendo besteira, investindo de forma errada, sem entender muito bem como é que funciona e o que esperar dos investimentos, que é o que eu acho mais importante. Recebi uma pergunta do Rodolfo Vieira, inclusive meu xará de sobrenome. Ele perguntou o seguinte: Badu, fala um pouco sobre Fiagro. Tenho visto muita gente falando sobre isso e, na minha opinião, é uma bela de uma furada. Rende até menos que muitos dos meus fundos imobiliários. Vou ficar nos FIIs mesmo. O seguinte, aqui o que a gente vê é o seguinte: o caso de uma pessoa que às vezes estava esperando uma coisa diferente do tipo de investimento. Não adianta nada você investir nisso. O caso específico desse cara aqui, desse seguidor, é que ele estava querendo investir nisso para obter uma rentabilidade muito maior, uma rentabilidade ali comparada com a de quem realmente trabalha com o agronegócio, de quem investe propriamente nesse setor ali, de quem é produtor rural mesmo e consegue ganhar muito mais dinheiro do que quem vai investir nos fiagros. Então, primeiramente aqui vale a pena a gente ver o que é, de fato, o fiagro, o que é um fiagro, para depois a gente falar especificamente aqui dos casos. O fiagro é um fundo de investimento com um funcionamento muito parecido com um dos fundos imobiliários, por isso que muita gente chama de fundo imobiliário do agronegócio. Então são fundos negociados agora em bolsa de valores que investem no setor agro apenas, dividido ali nos fundos que investem nas terras diretamente e os que investem no CRAs, que seria o que a gente está acostumado a ver ali, os fundos imobiliários de papel. Então os de tijolo, os fundos imobiliários de tijolo investem diretamente nas propriedades, então a gente vai ter também os fiagros que investem nas fazendas diretamente e os que investem nos títulos de dívida atrelado a essas atividades agroindustriais, que no caso são os CRAs, os LCAs, mas já adianto aqui que a maior parte dos fundos que a gente já tem, dos fiagros que a gente já tem sendo negociados em bolsa, investe nos CRAs. Você tem um fundo híbrido da Suno lá, o SNAG 11, você tem outros fundos também, mas a maioria dos fiagros, a maior parte deles investe realmente em CRAs indexados ao CDI. Isso é importante a gente levar em consideração. Então, com a compra de cotas ali, os investidores eles podem ter uma fatia dos ganhos do fundo sem precisar desembolsar um valor alto, investir numa fazenda ou trabalhar na atividade agroindustrial. O Fiagro ele nasceu tem pouco mais de um ano, pouco menos de um ano, se eu não me engano, e ele foi regulamentado muito rápido justamente por conta dessa similaridade que ele tem com os fundos imobiliários. Então, basicamente, da mesma forma que os fundos imobiliários tradicionais funcionam, você vai ter os fiagros direcionados para a atividade do agronegócio. Ao meu ver, quem ganha mais é realmente quem já é produtor, quem já trabalha com isso, porque vai conseguir se financiar muito melhor através dos fiagros. Uma pequena diferença aqui é que o fiagro ele não tem a obrigação de distribuir 95% do lucro na forma de rendimentos a cada 6 meses, como os fundos imobiliários. Mas o que está acontecendo é que sim, os fiagros estão fazendo isso, eles estão tentando se adaptar ali para conseguir distribuir mensalmente, ter essa característica. Tá? Esse tipo de fundo de investimento é uma forma de expor o patrimônio a um dos setores mais significativos da economia brasileira. Você ainda vai ter essa renda mensal e muita gente está fazendo confusão justamente nisso, que é o caso da pessoa que fez a pergunta. Quem trabalha com agronegócio, quem gerencia um negócio de verdade ali no agro, não vai ter a mesma rentabilidade que alguém que colocou isso para gerar renda passiva no mercado de capitais. Vai ter uma rentabilidade muito maior porque também vai se expor a muito mais de risco. O que acontece é que muita gente está achando que vai virar fazendeiro só porque vai investir um dinheirinho no agro ali e vai ter a rentabilidade de quem tem lá uma fazenda que produz café, que produz gado, que produz laranja, enfim. Não é assim que funciona. Você vai ter a rentabilidade ajustada ao risco que você está correndo. Na minha opinião, os fiagros eles servem para melhorar o acesso a financiamento
para o agronegócio brasileiro. Eu até anotei aqui quais são as formas de financiamento que o agronegócio tem hoje. Tem o Plano Safra, que não dá nem 30% e que também vai ficar cada vez mais direcionado ali para o pequeno produtor e para a agricultura familiar. Você tem os bancos e o barter. Você tem uma parte que é financiada pelo próprio produtor, mas a maior parte desse negócio, do agronegócio brasileiro, é alavancado. O produtor não coloca capital próprio, 100% de capital próprio para financiar a sua produção. Então, boa parte disso é realmente alavancado. E o barter é justamente o escambo, ou seja, os fornecedores financiam as operações, as produções, fornecedores de sementes, de agrotóxicos, do que quer que seja, e cobram isso dali em sacas depois, em produção, depois com um juro muito alto. Então, com mais formas de financiamento, com acesso a melhores formas de financiamento, os produtores vão conseguir melhorar sua rentabilidade, melhorar sua produtividade, lucratividade e esse dinheiro ficando aqui no Brasil e não indo para fora, como juros, pagamento de juros nessas operações de financiamento de barter, de escambo com esses grandes fornecedores que são empresas multinacionais muitas vezes, que não têm sede aqui no Brasil. Então, ao meu ver, o que vai acontecer, o Fiagro ele vai proporcionar uma melhora no financiamento desse setor como um todo. Vai crescer muito ainda, já está crescendo e tem muito potencial de crescimento. Só que quem vai investir nisso tem que ficar ligado ali nas garantias dos ativos por trás dos Fiagros. E não só na rentabilidade, só no dividend yield. Então você tem, por exemplo, o SNAG 11, que é um fundo híbrido, ele investe em CRAs e em imóveis. Ele tem uma parcela em imóveis e uma parcela que está investida em CRAs, em certificados recebíveis do agronegócio. Quais são as garantias desses ativos? Peguei aqui, por exemplo, o KNCA 11, que pagou 1,36% no último mês, mais ou menos 12,3% nos últimos 12 meses e está sendo negociado com PVP de 1,06%. Quando você entra no documento aqui do fundo, no relatório do fundo, você vê que ele é um fundo que investe basicamente em CRAs, em 12 CRAs aqui, a gente tem 11 CRAs na verdade, tem uma parte que está em título público, em caixa, que é 3% da carteira, 3,6%. Mas, por exemplo, aqui, um dos ativos do fundo tem como garantia a alienação fiduciária de terras com cobertura de 130%, além do aval dos acionistas e demais empresas do grupo Agropecuária Schio, aqui SCHIO. Então tem o risco corporativo da empresa, que é líder nacional no segmento de produção e processamento de maçãs. Então quem for investir nisso aqui é mais ou menos o que você vai ter que fazer o dever de casa, mais ou menos como faz nos fundos imobiliários mesmo. É ver quais são esses ativos, quais são os indexadores, que na maioria das vezes até agora está sendo o CDI, quais são os riscos, qual que é a rentabilidade também e se vale a pena, ajustado ao risco, você investir ou não nisso. Para mim, se parece muito com os fundos imobiliários, para o investidor final é uma forma de diversificação também, porque o risco é diferente, então os pontos positivos e negativos aqui do agronegócio são diferentes do mercado imobiliário, apesar de serem dois mercados muito grandes, o agronegócio é muito maior do que o mercado imobiliário no Brasil, por isso que eu acho que tem muito potencial de crescimento, vai fomentar o crescimento com maior eficiência do agronegócio brasileiro, na minha opinião, o que é o mais importante. Nem estou falando aqui da parte de investimento. Vou falar sobre ativos especificamente nos próximos vídeos, mas talvez futuramente seja possível a gente ter CRAs, que os Fiagros investam em CRAs para financiar a construção de ferrovias, para compra de frota, para transporte de grãos. Enfim, vai ser muita coisa. Esse mercado é um mercado que tem muito para crescer. Estou falando aqui de décadas, eu acredito que já vai passar o mercado de fundos imobiliários, por conta do mercado do agronegócio brasileiro, que é maior do que o mercado imobiliário. Então é natural que o Fiagro passe os fundos imobiliários, tem muito para amadurecer ainda. Eu acho que investir nisso hoje é um pouquinho mais arriscado, até por conta dos gestores, não é um mercado que a gente tem muita gente com experiência de fato. O agronegócio brasileiro em si sempre focou muito mais em lucratividade do que rentabilidade, então até mesmo para os próprios gestores avaliarem os riscos desses ativos. Então se eu fosse investir num Fiagro agora, se eu for investir num Fiagro, quando eu for investir nisso, eu vou procurar ali fundos mais seguros, que estão visando mais a segurança e a previsibilidade dessas receitas ao invés de muito mais risco. Nos Fiagros,
eu acho melhor ficar no feijão com arroz ali, tentar entender primeiro como é que funciona para também não ficar esperando rentabilidade, retorno, né, que você vai ter que não vai vir. Não é? Você não vai virar fazendeiro, você não vai virar o menino do agro só porque você tem ali 10 mil, 20 mil investido no Fiagro. Não é assim que vai funcionar, beleza? Essa é a visão que eu queria trazer primeiramente sobre isso. Como eu disse, não sou um especialista em Fiagro, não conheço, não tenho muito conhecimento sobre isso ainda. Vou estudar um pouco mais e vou trazer vídeos aqui falando sobre os ativos especificamente mais pra frente. Fico por aqui, quem gostou, deixa o like, se inscreve e clica no primeiro link aqui da descrição para você conhecer os 10 mandamentos do investidor de sucesso, meu curso sobre investimentos, onde eu ensino como que você monta uma carteira de investimentos do zero, como você faz para analisar os ativos e tem um bônus agora sobre análise fundamentalista avançada. Fico por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, tamo junto, valeu!